já está moça. Estava falando com o pastor como cresce, né? Esses dias era pequena, agora já está aí, cantando com a mocidade. Isto é bom. É sinal que eles estão crescendo e nós estamos ficando mais velhos, né? A verdade é essa. Glória a Deus. Irmãos, eu trago a saudação do pastor Jeremias e o pastor Bezerra mandou entregar ao Senhor e aos obreiros dessa igreja. Meus amados irmãos, sem perca de tempo, eu estive essa tarde, hoje, a semana inteira, dizia aos irmãos, a semana inteira eu estava procurando a Deus uma palavra para que eu pudesse estar aqui nesta noite. Quero pedir perdão já também ao pastor Bezerra, que era domingo passado, para que eu pudesse estar aqui, mas não tive condições. Mas o Senhor sabe todas as coisas, e hoje nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus. Fazer a vontade do Senhor nunca foi fácil. Se alguém pensa que fazer a vontade de Deus é fácil, não é. É difícil, porque a vontade do Senhor é que andamos em sinceridade, em verdade, lutando pela nossa vida, no dia que passamos como hoje, mas temos que estar lutando também para ser verdadeiro. Abra sua Bíblia comigo no livro de Amós, capítulo número 8. Vou ler alguns versos e logo após estaremos indo para outro livro da Bíblia, só para complementar aquilo que o Senhor me deu esta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 até ao 13. Todos acharam? Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errante de um mar a outro mar, e do norte ao oriente, correrão por todas as partes, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. E naqueles dias as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amém? Amém. Meus amados e queridos irmãos, quando eu estava pela tarde observando este versículo, o Senhor falou comigo: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Hoje, em qualquer lugar que nós formos, nós temos esta graça de ouvir a palavra de Deus. Temos esta liberdade de encontrar dentro dos ônibus, liberdade de encontrar no presídio, aonde você for, você ouvirá falar sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero nesta noite nos chamar a atenção, para que possamos nesta hora refletir na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que muitas vezes vêm à igreja, mas quando chega a hora em que é para ser falado a palavra de Deus, há uma pouca reverência. Temos que reverenciar a palavra do Senhor, porque esta palavra que nos faz chegar ao céu. Em muitas pessoas, em muitos lugares que eu tenho ido, tem pessoas que não querem ter compromisso no momento em que o pregador está pregando a palavra. Não é porque eu estou aqui pregando, não. É porque esta palavra, ela exige de nós que nós tenhamos aqui reverência diante desta palavra. Se nesta noite você está aí com seu celular ligado, até mesmo para ter um compromisso, eu quero te dizer, põe no vibracal aí, porque muitas das vezes o Senhor quer fazer alguma coisa dentro da sua casa e é impedido por causa de um celular. Você crê nisso nesta noite? Esses dias Deus estava dando uma visão, meu irmão, lá em Santa Isabel. E a visão de Deus era para complementar aquilo através que Ele deu para o irmão. E naquilo que Deus mostrava a ele pela manhã às 9 horas, ele viu que dentro do bairro de Santa Isabel, pastor Bezerra, um grande exército de demônios, grandes e pequenos, estavam
todos uniformizados, e eles estavam prontos para sair da Avenida Central a chegar à igreja. E aonde eles passavam, todo mundo ficava observando. Mas o destino deles não era em outro lugar a não ser dentro da igreja. E quando eles chegaram à porta da igreja, aquele irmão estava de joelho, bem à beira da porta, ali orando, como ele sempre faz pela manhã. E o Senhor mostrou ele, naquele exato momento, eles observaram, ele observou que eles entraram dentro da igreja e começou a observar os irmãos. E de repente eles começaram a olhar, canto a canto, para qualquer um que estava ali também, e começaram a falar entre si. E de repente, um celular tocou, e tocou muito alto, ele despertou da visão. E ele não conseguiu chegar aonde o Senhor queria mostrar. Ele já pediu para que o Senhor volte a visão a ele, e o Senhor não voltou. É por isso que eu estou dizendo aqui nessa noite, irmãos. O pastor Eliezer sabe, conhece, mas o meu pai, o pastor Jeremias, ele sempre tem pedido, irmãos, quando você adentrar aqui, se você tem um compromisso, coloque no Vibracal. Mas infelizmente, é neste verso que eu quero dizer: haverá uma grande fome, em que muitos quererão ouvir a palavra de Deus, e não vão ter mais esta oportunidade. Sabe por quê? Porque ainda nós temos esta graça de estar nesta noite sentindo a presença de Deus, como foi cantado um hino nesta noite. E este hino diz, que nós temos que ter aí um azeite, um vaso. Como é que está o teu vaso? Como é que está o teu azeite nesta noite? Será que está aí diante do Senhor, pronto para ser adorado? Ele tem que ser adorado. Nós aqui nesta noite, nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor. Então eu quero pedir aos irmãos que, na medida que eu for falando a palavra, os irmãos podem adorar, podem chorar, podem saltar, porque Deus quer ver isso no meio da tua igreja. E quando eu vi aqui este verso pela tarde, eu disse: mas Senhor, o Senhor disse: não fale. Virá dias em que muitas igrejas estarão lotadas, querendo ouvir a palavra de Deus, mas a noiva do Cordeiro não vai estar mais aqui. Já foi, só a igreja que ficou, aquela que não observaram a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que as noivas e o noivo, que ficaram jovens, irão desmaiar de sede. Mas não é sede de beber água, é sede de ouvir a palavra de Deus. Chegarão à igreja e dizer: olha, fale alguma coisa, porque eu preciso ouvir essa palavra. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus não vai estar mais aqui. Então eu quero nesta noite convidar os irmãos a ouvir a palavra de Deus adorando, e você vai ter certeza que Deus nesta noite vai lhe abençoar. Se você quiser o batismo do Espírito Santo ainda hoje, pode pedir, porque Ele está aqui para lhe dar. Se você quer revestimento, pode pedir aqui, que Ele está aqui para lhe dar. Se você precisa de uma cura, pode pedir, porque Ele está aqui para lhe dar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Todos nós bem conhecemos essa palavra, mas hoje eu estava orando e Deus disse: não, leia estes versos e depois você traga a minha palavra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. É uma parábola bem conhecida que diz assim: o sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e as 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Amém? Meus queridos e amados irmãos, pela semana que nós decorremos, eu passei o dia ali, sempre pensando, andando para fazer os compromissos, mas o Senhor falou fortemente comigo nesses versos, e automaticamente quando o Senhor fala comigo, eu gosto de guardar aquilo que o Senhor fala. E eu estava observando que nesta parábola nós estamos vivendo em dos dias que muitas pessoas já não observam mais a Bíblia Sagrada. Tem a Bíblia somente de ter costume de vir à igreja, mas se nós observarmos estes versos, são versos em que muita gente não espera o noivo, muita gente não espera o arrebatamento. Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas não estão prontos para o arrebatamento. Você vai entender essa mensagem nessa noite, que eu quero, através do Espírito Santo de Deus, transmitir, quando o Senhor me dava a revelação dessa palavra. A Bíblia diz então que aqui eram 10 moças virgens que estavam esperando o seu noivo. E a Bíblia diz que então agora todas elas tinham o mesmo requisito, e tinha na sua mão uma vasilha para conter o azeite. E a Bíblia nos diz que o azeite era para que pudesse estar também acesa a sua lâmpada. Se nós observarmos dentro das nossas igrejas, tem muitas pessoas hoje que já perderam o azeite e já perderam também a criatividade de ter a sua lâmpada acesa. Mas o que o Senhor quer dizer nesta noite com esta parábola e com essas palavras que o Senhor está dizendo? Aqui é uma referência para mim e para você poder chegar ao céu. A Bíblia nos diz aqui que então essas 10 moças que eram virgens estavam esperando o noivo. Não é diferente nesta noite, porque aqui é uma noiva que está esperando o noivo, e o noivo está às portas para vir buscar a sua noiva. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não estão esperando o noivo. Quem está esperando o noivo, levante a sua mão nesta noite, comece a adorar ao Senhor, porque Ele está somente esperando uma só palavra: vai buscar a minha noiva. O Senhor está voltando para muitos que estão esperando. Se nós observarmos os relatos que estão acontecendo no nosso estado Mato Grosso e no nosso Brasil e mundo, vamos ver que a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo alvejada por muitas tragédias e por muitos fatos que estão sendo ocorridos. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, se o crente estiver dentro desta palavra, pode ter certeza em que a hora que o noivo vier te chamar, você vai estar pronto para encontrar com ele. Queira nesta noite que você está aqui, e queira nesta noite que eu e você venha encontrar com o noivo. Tem muitas pessoas que pensam que muitas vezes não vai chegar até mesmo o arrebatamento. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite, meu querido e minha querida: muitas pessoas estão esperando o arrebatamento. Eu estou esperando o arrebatamento. Você está esperando o arrebatamento. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que o dia de amanhã não pertence a ninguém, pertence ao Senhor. Se eu fosse você nesta noite, se tiver alguma coisa para colocar no altar aí, vai colocando a sua vida no altar, porque o noivo vai vir buscar muita gente que está despreparado, e é a hora que você não sabe o que você vai ser alvejado aí no dia de amanhã. Então esta parábola está dizendo: o reino do céu será semelhante às 10 virgens que estão esperando o noivo. Olhando para os dias de hoje que estamos vivendo, vemos muitas igrejas que estão se abrindo, muitas igrejas que estão aí chamando o povo, diz: não, pode vir para cá, que aqui nós queremos somente o seu coração. Não, o que eu quero lhe dizer nessa noite, que essa Bíblia e essa palavra que eu estou pregando, ela não só quer o coração, mas como quer o seu corpo, porque a Bíblia diz que o meu corpo
corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, então o Senhor não quer só o coração. Deus quer você por completo, porque é por completo que Ele quer mudar a sua vida. Tem muita gente que está dentro da igreja equivocado, dizendo: não, esse povo aí prega muito duro, esse povo aí está dizendo: olha, tem que ser assim. Não é nós não, é a palavra de Deus. A palavra não muda, ela é a mesma. Quem muda somos nós. Muitas vezes queremos mudar, mas ela não muda, ela continua a mesma. E a Bíblia diz que o Senhor também nunca mudou, Ele continua o mesmo. Deixa eu só adiantar aqui alguma coisa antes de eu começar a pregar mesmo. Não entrei ainda. Segunda-feira retrasada, passada da reunião que teve, o senhor estava lá, né, pastor? Tivemos ali naquela reunião, e quando ali tivemos a oportunidade para testificar de um grande relato em que o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, nos concedeu. E eu quero dizer para os irmãos que é muito sério aquilo que eu vou falar aqui nesta noite. E eu quero também dizer aos irmãos que se você ouvir alguma coisa, não fale nada, somente coloque, guardar, e muitas vezes não colocar, dizer: olha, isso não é verdade. Quero te falar uma coisa: tudo que eu vou falar aqui é verdadeiro. Então você guarde aquilo que muitas vezes vai lhe servir para você, porque o noivo está voltando. E quando eu estava ali, o pastor Sebastião nos deu a oportunidade. Para quem não sabe, dia 25 de dezembro, em Santa Isabel, fizemos uma semana de avivamento. E naqueles dias de avivamento, no primeiro dia do trabalho, teve uma chuva que parecia que não ia dar nada. Passamos o dia inteiro trabalhando ali para que pudéssemos fazer uma grande cruzada. E naquele dia o pastor disse para mim: olha, parece que não vai ter como, é agora 7 horas e não parou de chover. E eu saí para fora do templo, o pastor disse: Senhor, tem misericórdia, eu programei tudo, eu fiz tudo como o Senhor quis, e agora nós não vamos ter condições de fazer a tua obra. De repente o Senhor disse para mim: pega o caminhão, peça para ele liberar e pode ir para o local. Eu disse: pastor, eu quero a sua permissão para que o Senhor nos libere para fazer essa cruzada. Ele disse: olha, pode molhar o som, pode molhar a caixa. Eu disse: eu vou levar lona, eu vou levar tudo, mas nos deixe fazer este trabalho. Eu disse: então vai. E quando nós saímos, quando chegamos lá, estava só nebrinando aquela sereno, e armemos o som, fizemos uma cruzada para a glória de Deus naquele dia. Toda aquela rapaziada da Baixada ali, do Santa Isabel, meninos terríveis que tem ali, aceitaram a Jesus mais ou menos, pastor, em torno dos 8, que o Senhor fez uma grande colheita naquele dia. Eu quero dizer para os irmãos que no último dia da festa, o Senhor disse que ia dar muitos presentes para muitas pessoas que estavam ali. E o tema que o pastor escolheu é um tema bem sugestivo, que está no livro de Salmos, de número 79, versículo 11. Se você quiser ver, pode grifar. E ali nós fizemos aquilo, coloquemos ali um banner, e aquele banner chamava muita atenção de muitas pessoas que adentravam. Mas ali nós fizemos aquilo que o Senhor tinha nos orientado através do pastor. E ali, de repente, naquele trabalho, Deus disse que muitas pessoas que entraram dentro da congregação onde o pastor Eliezer pastoreou por alguns anos, né, pastor? E ali, 6 anos, Deus fez um reboliço muito grande. E eu tenho aquela igreja como minha mãe, porque foi ali que eu reconciliei. Foi ali que Deus me trouxe de volta. O pastor conhece a minha vida, a irmã Márcia. Já sofri muito ali fora, já tive muitas decepções ali fora, mas hoje eu posso dizer que eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Muitas vezes nós não temos muita coisa, mas temos a graça de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, temos a presença de Deus, temos a igreja que nos apoia. Isso para você é tudo. Muitas vezes as pessoas dizem: não, eu não tenho nada. Não fale isso, meu querido. Quem não tem nada é o inimigo que está preso lá. Você tem tudo porque você é filho da promessa. E quando eu observava ali que Deus usava uma irmã que o pastor conhece, ela disse dessa forma: olha, Deus vai dar muito presente aqui nesse último dia, porque tem muitas pessoas que adentraram aqui e está sentenciado à morte. O que é isso? Sentenciado a morrer. Muitas vezes a gente não sabe o dia de amanhã, mas alguém está tramando contra a sua vida. Muitas vezes você diz: não, é meu amigo. Nós não temos amigos.
O único amigo que temos inseparável se chama Jesus. E é por isso que nós temos que estar pronto para encontrar com o noivo. E quando ali o Senhor, naquele domingo, que o Senhor fez um reboliço, eu fui arrebatado.